Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Regras do Jogo, onde nós te ensinamos a vencer no jogo da vida. Meu nome é Carlos Marden e hoje é dia de falar sobre um assunto muito bacana aqui, muito legal. E eu estou aqui com um convidado, né? A gente vai fazer um episódio chamado O Poder da Persuasão. E o meu convidado é o professor Newton Medeiros. Newton já é quase co-host aqui do podcast, né? Nessa primeira temporada, Newton. E o Newton, ele é advogado, contador, doutor em filosofia, professor, empresário, franqueado da WhatsApp aqui em Fortaleza. E ele tem uma grande expertise que ele estudou no doutorado dele, que ele usa no dia a dia, que a gente trabalha junto em várias atividades, para falar sobre persuasão e poder de convencimento. Mas antes de a gente efetivamente entrar aqui, eu queria fazer um convite para você. Se você está assistindo a gente no Spotify ou no YouTube, assina o nosso canal. Se você gostar do episódio, compartilha, curte, porque para a gente o apoio de vocês é muito importante. Aqui no projeto Regras do Jogo, a gente tem o objetivo de produzir conteúdo gratuito, compartilhar conhecimento gratuitamente, mas é muito importante para a gente, né, ter esse apoio de vocês também. Então, sigam a gente nas redes sociais, compartilhem com os amigos e, claro, sigam a gente no Instagram, meu perfil, o perfil do Projeto Regras do Jogo, para vocês conhecerem os nossos produtos. Aqui no Projeto Regras do Jogo a gente tem mentoria, a gente tem cursos, a gente tem clube do livro e certamente vai ter muita coisa que vai conseguir impactar a vida de vocês por meio de conhecimento de qualidade. Mas dito isso, queria dar boas-vindas mais uma vez ao Newton e queria, Newton, pedir para você fazer uma pequena apresentação pessoal aí e uma pequena fala introdutória para a gente. Então, muito obrigado, Marden, pelo convite, né? Já a segunda vez aqui no podcast. Um grande abraço, né, à sua audiência qualificada, que a gente faça um bom debate. E o assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que é muito pertinente à nossa vida. E ele é um assunto que ele vai ser direcionado a qualquer pessoa, vida pessoal, vida profissional. Nós estamos o tempo todo utilizando essa matéria, né, a persuasão, seja questões familiares, profissionais, estudo, desenvolvimento. Para onde a gente olha, nós estamos o tempo todo ou persuadindo ou sendo persuadidos, né? Sim, a gente, esse episódio vai ser muito bom, porque esse é um tema que eu gosto muito também. Então, além de você ter as suas contribuições e ser o nosso convidado para falar, eu vou te cobrar aqui pontos importantes, porque é um assunto que eu estudo, que eu treino, que eu ensino, então realmente me interessa muito isso aí. Mas a pessoa que está assistindo a gente em casa, ela vê o podcast falar sobre várias coisas. Tem episódios sobre liderança, sobre comunicação, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre leitura, tem tudo. Então eu queria começar do básico para a gente começar a coisa do zero, que é o seguinte: por que alguém deveria investir em aprender persuasão? Por que isso é importante? De uma maneira bem simples, nós podemos dizer que persuasão é guiar alguém através de etapas, conclusões parciais, até uma conclusão final, até um sentido final. E isso vai ser importante no nosso dia a dia, porque nós fazemos isso o tempo todo. Nós fazemos isso com os nossos filhos, nós fazemos isso para poder persuadir um colega de trabalho, um funcionário, um aluno através de um curso, um conhecimento que você está querendo transmitir. Então isso é uma forma de você ser, não apenas levar o seu conhecimento a outras pessoas, mas também ser compreendido. Quantas e quantas vezes nós não estamos diante de uma situação que alguém repete o que nós falamos e você diz, não foi isso que eu disse. Então nós precisamos de clareza, nós precisamos de persuasão e estratégias, né, para poder desenvolver isso. Tem duas coisas que eu gosto de dizer sobre persuasão e convencimento, que eu acho que são muito pertinentes já nesse começo aqui. A primeira delas é o seguinte: praticamente tudo da sua vida é impactado se as pessoas colaborarem ou não colaborarem com você. Então você viveu uma vida no qual as pessoas ao redor colaboram com você, torna tudo na sua vida mais fácil. Você viveu uma vida na qual as pessoas não colaboram com você, torna tudo na sua vida mais difícil. E aí vem uma reflexão que é a seguinte: a sua qualidade de vida, ela depende da sua qualidade de relacionamentos, depende da qualidade dos seus relacionamentos. E a qualidade dos seus relacionamentos depende da qualidade da sua comunicação. De maneira que
Quando você aprende sobre persuasão e sobre convencimento, você está aprendendo a impactar a comunicação, a impactar seus relacionamentos e a impactar a qualidade de vida por meio de fazer as pessoas colaborarem com você. Mas aí eu vou te perguntar uma coisa, porque isso eu acho que qualquer pessoa entende, né? Realmente eu ser persuasivo, eu ser convincente, é importante, é legal, vai ser útil, mas será que para eu ser convincente não basta eu ter bons argumentos e expor eles de maneira lógica? Então, o que esse podcast trata? Porque eu sei o que eu quero dizer. Se eu colocar aquilo ali de uma maneira lógica, com bom senso, de maneira organizada, será que o meu conhecimento de maneira organizada não é suficiente para convencer as pessoas? Eu queria entender um pouco disso aí. Isso não vai ser suficiente. Por quê? Porque cada um, como você muito bem disse, quando nós criamos uma ideia e queremos transmiti-la, essa ideia ela está na nossa mente e ela vai precisar ser exteriorizada. Só que cada pessoa tem a sua formação, tem as suas ideias, tem as suas preferências, tem os argumentos que funcionam ou não funcionam. Então, eu não consigo transmitir o sentido. Eu consigo materializar o sentido que em mim foi construído através de argumentos, através de um raciocínio que vai ser o conjunto de argumentos válidos para que aquela pessoa construa internamente aquele sentido. Então nós transmitimos argumentos, nós não transmitimos sentido. Então eu vou precisar entender com quem que eu estou falando para poder transmitir os argumentos e que aquela pessoa construa internamente o sentido que pode ser o mesmo construído em mim ou não. E aí, portanto, a importância da argumentação. Quando eu estou falando sobre argumentação e persuasão, e se você estiver assistindo a gente em casa aí, dependendo do dia, né? O Newton e eu estamos até preparando aí um curso, né? EAD, todo online isso aí. Talvez você já consiga encontrar. Se ainda não estiver disponível, você pode mandar uma mensagem e perguntar para a gente aí quando é que vai estar, que já está sendo planejado esse curso de convencer qualquer um de qualquer coisa, né, Newton, digamos. Mas tem uma coisa legal, viu, Newton, disso aí que você falou, que quando eu estou fazendo cursos, eu gosto de dizer o seguinte para as pessoas, que os argumentos racionais dela, os argumentos lógicos dela, não mudam a opinião das pessoas, porque a opinião das pessoas não é formada com base em argumentos lógicos. Então, como aquela pessoa não formou a opinião dela com base em lógica, né, acontece de que eu apresentar argumentos lógicos não dialoga com a forma como o pensamento dela foi formado. Então, o meu argumento lógico não muda o que a pessoa pensa, porque o que ela pensa não foi formado com base em lógica. De maneira que, se eu não entender como ela formou o pensamento dela, como ela formou aquela opinião, eu vou estar falando, mas eu não vou estar conectando com aquela pessoa. E aí eu queria te fazer uma pergunta, dentro de uma coisa que você já colocou agora na sua última fala, que eu acho que é muito importante, que é o seguinte. Você falou sobre conhecer o interlocutor, né? Aí eu tenho uma pergunta que eu acredito que é uma dúvida de quem está em casa. Assim. Vou dar um exemplo, eu quero vender alguma coisa. Então eu tenho um produto, esse produto ele é o mesmo todo dia. Eu tenho um argumento científico, esse argumento científico ele é o mesmo todo dia. Eu tenho uma demanda lá no meu condomínio, ela é a mesma para todo mundo. Mas nessa história de conhecer alguém que você falou, isso quer dizer que apesar de o meu produto, ou a minha demanda ser a mesma, ou a minha tese ser a mesma, eu vou precisar mudar o jeito que eu vou falar, ou como eu vou falar, dependendo do auditório, dependendo de quem eu vou, para quem eu vou falar, dependendo do interlocutor, como é que é isso? Isso é uma dúvida que é bem pertinente das pessoas, muitas das vezes, confundirem esse ajuste ao auditório com talvez até uma falta de credibilidade. Como se eu fosse mudar completamente o objeto da minha fala com base no meu interlocutor. Mas não é assim que acontece. Como você muito bem disse, né, e conhece muito bem a matéria, cada pessoa forma o seu convencimento, o seu ponto de vista, as suas preferências de formas distintas. Alguns
com argumentos um pouco mais lógicos, outros menos lógicos, mais emocionais, outros com base na amizade, enfim, existem diversas formas da gente tratar disso. Mas sendo bem pontual de como que isso acontece, eu preciso entender quem que é o meu auditório para poder saber qual que é o ponto de vista, para poder saber como que eu inicio esse debate e, principalmente, qual que é o meu objetivo com aquele discurso, com aquele debate, o que que eu pretendo, o que que eu quero. Então, é uma conversa mais formal? É informal? Qual é o tipo de base que aquela pessoa tem sobre o conteúdo? Então, de uma maneira bem prática, aqui no podcast você já tratou sobre finanças, e aí quando a gente trata sobre finanças, por exemplo, eu quero saber o quê? Quem que é meu público-alvo? Como é que eu vou tratar disso? É alguém que está começando a investir? É alguém que já investe? É alguém que tem interesse pela matéria? É alguém que não tem interesse, mas que sabe que é importante? Então, dependendo do meu público, eu posso iniciar de uma maneira diferente. E se eu tenho uma diversidade de público, eu preciso fazer um breve nivelamento para poder trazer todo mundo para a mesma página e aí começar efetivamente o meu debate. Então não é que você vai mudar o conteúdo, mas você vai ajustar de como você vai iniciar e de como você vai desenvolver aquele debate. Acho que tem uma coisa interessante aí, que é o seguinte. Se você não tem capacidade de adaptar o conteúdo, você fica preso a apenas um tipo de público no qual ele vai funcionar, né? Não sei se eu estou falando besteira aqui, mas eu tenho essa impressão na minha vida, assim, que qualquer forma que você expõe as ideias, eu tenho um produto que eu quero vender, ou uma ideia que eu quero emplacar, né? Sempre vai ter um público que é receptivo àquilo ali. Se você nunca tiver capacidade de adaptação, e você achar esse público, vai funcionar. Mas quando você tem capacidade de adaptar aquela ideia para o público, né, o que vai acontecer é que você vai ter, né, mais público, porque você vai poder sair adaptando e aquela ideia vai conseguir dialogar com mais gente naturalmente, né? E aí nisso, ainda dentro dessa pergunta, antes de eu passar para outra, como você saber o auditório, assim, tipo, como? Vou dar um exemplo, né? Não é como saber, na verdade, a minha pergunta é o que é relevante, então? O que eu deveria observar, o que a pessoa de casa deveria observar? Ela, por exemplo, está vendo a gente, ela trabalha vendendo, ela tem uma parte comercial, ela quer convencer que o produto dela é bom, ela quer convencer que o serviço dela funciona. O que ela deveria observar assim para adaptar isso? A gente costuma muito dizer, de maneira coloquial, que cada pessoa que está argumentando, que está falando, em especial na internet, em redes sociais, que nós queremos sair da bolha, que nós queremos estourar a bolha. Por quê? Porque na hora que nós falamos, nós temos um público que ele é direcionado, nós temos pessoas que nos conhecem, nós temos preferências, nós temos profissão, nós temos o local que nós moramos. Então, de alguma forma, existe um certo padrão, né? Que esse padrão ele varia, mas ele não chega a variar tanto. Então, quando nós queremos estourar essa bolha, falar para um público diverso do que o que eu costumo falar, eu preciso fazer com que aquele meu conhecimento possa ser compreendido. Uma coisa que nós fazemos muito é que sempre que nós não compreendemos algo, nós passamos a não nos interessar. Se eu estou lendo um livro e o livro está chato, ou eu deixo o livro, ou eu começo a ler mais rápido. E o que eu quero, na hora que eu estou explicando, na hora que eu estou argumentando, é o contrário. É prender o interesse, é prender a atenção. Então, quando nós estamos nos direcionando, nós queremos prender a atenção, nós queremos ser compreendidos, nós queremos que haja uma concordância, uma anuência, um debate também, né? Não é obrigado a concordar com tudo, mas isso só vai ser realizado, direcionado, se eu estou compreendendo. Se o ouvinte, ele de fato está na mesma página. Então o ideal é saber o quê? Qual que é a minha amplitude de auditório? Quais são as pessoas que eu estou preparado para receber? Então eu preciso pensar, refletir e fazer de uma maneira que eu possa nivelar
e a partir daí começar a minha argumentação, a minha persuasão. E aí tem uma coisa interessante, né, que eu acho que é o seguinte, às vezes, na tentativa de chegar num público maior, a pessoa acaba indo para uma linguagem mais genérica, ou um produto mais genérico, ou um serviço mais genérico. E aí ela pode cair num problema de que aquele discurso que é genérico, aquele produto que é genérico, na verdade ele não atende bem ninguém, né? Então simplesmente ir para o genérico não vai resolver, porque na verdade ninguém vai se sentir atendido ou ninguém vai se sentir tocado, conectado, convencido. Mas aí a gente está falando muito aqui sobre discurso, né? Porque qualquer tentativa de convencimento, qualquer tentativa de persuasão, ela vem em forma de um discurso, de uma conversa, ainda que seja escrita, alguma coisa do tipo. Hoje em dia, mensagem de WhatsApp, né, é muito comum, e-mail, essas coisas. Mas aí vem uma pergunta que é a seguinte: como organizar bem as ideias para um discurso eficiente? Eu estou perguntando isso porque, assim, boa parte do que você fala, para mim, é quase intuitivo, porque eu sou professor há mais de 20 anos. Então eu essencialmente vivo, ou de maneira profissional, eu sou obrigado a organizar ideias para expor. Eu sou advogado, e como advogado, quando eu vou fazer uma petição como procurador federal, eu preciso expor as ideias de uma maneira clara. Então isso para mim é até intuitivo, eu sou treinado para isso. Mas quem está assistindo a gente às vezes é um médico, é um dentista, é um engenheiro, uma pessoa que não trabalha com a palavra no dia a dia. E aí às vezes ela até tem um bom ponto para expor, mas na hora de colocar aquilo sai desorganizado, não sai muito bem estruturado. Então, como é que essa pessoa que está assistindo a gente, que não trabalha com a palavra todo dia, como a gente faz, como é que essa pessoa pode organizar bem o discurso dela para ele ser eficiente? A principal forma é planejamento. Pegando o gancho do que você falou, uma pessoa vai fazer uma reunião. Imagina um empresário, um médico, um engenheiro, vai conversar com a sua equipe, vai conversar com o seu colega de trabalho. Ele vai planejar o que é que ele vai falar. Começo, meio e fim. Eu tenho um problema e eu tenho uma solução. Como que eu desenvolvo isso? Qual é o processo que eu vou ter? Se eu for fazer uma cirurgia, como é que eu vou planejar até o final? Se eu for fazer uma reforma da minha casa, eu tenho que ter um orçamento, eu tenho que ter um projeto, eu tenho que saber o que é que eu quero, eu tenho que saber o tempo que vai levar, eu tenho que saber que tipo de material eu vou colocar, senão aquilo se torna um caos. Uma aula, como você falou, a mesma coisa. Então, sem querer ser muito técnico, mas o planejamento é o essencial. Esse seria a primeira forma. Segunda forma, desenvolver em etapas. Por quê? Porque nós temos um processo. O que é um processo? Um processo, seja ele de qualquer coisa, para fazer um bolo, uma casa, uma cirurgia, um processo judicial, é o mesmo. Você tem, o processo ele é o conjunto de atos concatenados e coordenados entre si em busca de uma finalidade comum. Ele é concatenado porque ele é dividido em etapas. Ele é coordenado porque uma etapa depende da outra. Então, a persuasão da mesma forma. Eu vou ter etapas em que eu só passo para a próxima etapa se a primeira etapa foi desenvolvida de maneira adequada. Então, e um terceiro ponto seria desenvolver a persuasão através de unir esses elementos. Porque a persuasão, ela vai trabalhar a parte de técnica, a parte de emoção, a parte de credibilidade. Você vai desenvolver aquilo ali em busca de uma finalidade. Então, se você, por acaso, vai desenvolver uma persuasão, você, pegando o gancho do início, você planeja, você divide em etapas, você tem uma conclusão e você vai desenvolver essas etapas para se chegar nessa conclusão lógica. Nessa história que cada etapa ali meio que dialoga com a seguinte, né? As etapas vão dialogando entre si. Tem uma coisa interessante que pouca gente percebe, que é o seguinte, né? Se cada etapa ali tanto de uma cirurgia, como você falou, quanto de construir uma casa, quanto de persuadir, né? Ou de convencer, ela depende do passo anterior, isso significa que a forma como você começa uma conversa é muito importante, né? Ano passado eu li um livro que ele chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos, né? Na verdade, ele não é um livro sobre como convencer alguém em 90 segundos, né? Dificilmente você vai conseguir fazer isso. Mas ele é um livro sobre como
os 90 primeiros segundos da conversa são muito importantes, né? Ou seja, às vezes, o rumo de uma conversa é decidido pela forma como você entra naquela conversa, a forma como você inicia aquela conversa, né? Então, as pessoas que estão ouvindo a gente, que tendem que querem buscar aprimorar o seu poder de convencimento, de persuasão, seja para vender melhor, para ter um relacionamento melhor, simplesmente para se comunicar mais, passar as ideias com mais clareza, tem que entender que a forma como você começa uma conversa conta, né? Além das coisas que estão antes da forma como a gente começa a conversa, né? Nós já lemos um livro, né, do Cialdini falando sobre isso e tal, depois você pode comentar sobre ele. Então, tanto é importante como você prepara a conversa, como você entra naquela conversa. Então, Nilton, eu acho que do que a gente conversou até aqui, tem algumas coisas que você falou que são importantes, e aí o pessoal que está vendo a gente em casa, vamos lembrar aqui, né? Primeiro, persuasão realmente é uma coisa que vale a pena você aprender para a sua vida. Não importa se você é vendedor, médico, engenheiro, advogado, não faz diferença. Convencer as pessoas é algo que a gente faz no dia a dia para tentar ter mais colaboração delas. Isso é normal em qualquer profissão, na nossa vida profissional. Então é importante. Segundo, apesar do modelo tradicional de argumentação ser bom e importante, mas ele não atende tudo, porque quando ele traz muita parte da lógica, nem sempre você consegue convencer perfeitamente as pessoas com aquilo ali. E terceiro, né, a ideia que a gente já viu aqui de que você realmente precisa, digamos, conhecer, respeitar ali o seu público, para você tentar adaptar a linguagem para ele, tentar reconhecer o seu auditório e falar para aquele auditório. Beleza, até aqui tudo bem. Eu acho que o pessoal de casa acompanhou a gente. Mas eu vou querer agora uma coisa mais prática tua, que é o seguinte. Fala pra gente aí, cita pra gente algumas estratégias de persuasão, certo? Algumas estratégias. Então, você pode escolher algumas e ir falando de uma por uma pra gente entender, né? O cara tá lá assistindo a gente, tem uma nossa amiga ouvindo a gente, e ela entendeu, ela quer ser mais convincente, ela não vai ler os livros agora, mas ela quer saber agora, ele quer saber agora, o ouvinte, quais estratégias ele pode usar? Vamos falar de algumas aí. Você falou do Cialdini, falou também da questão das vendas. E é interessante que nós todos somos vendedores, né? Nós queremos vender uma ideia, nós queremos vender uma argumentação, nós queremos vender uma escolha. Nós fazemos isso dentro da família, dentro do trabalho, com amigos, publicamente, né? Então, isso acaba sendo algo relevante para todos nós. A primeira estratégia seria a reciprocidade. Se eu, por acaso, quero trazer algo para alguém, se eu quero vender algo para alguém, se eu quero falar algo para alguém, eu preciso ser genuíno no intuito de me importar com a pessoa, de primeiro dar algo, né? Nós não gostamos de pessoas que ligam para nós ou tem uma propaganda de dizer, eu quero te vender algo, você precisa disso. Mas se você primeiro escuta a pessoa, entende a necessidade, e você ajuda de alguma forma, a chance daquela pessoa gerar uma conexão e futuramente até comprar algo de você ou não, mas gerar um sentimento genuíno de reciprocidade, porque você ajudou num determinado ponto, né? Às vezes uma loja, você chega numa loja e diz, olha, estou precisando de tal coisa, né? Olha, aqui a gente não vende isso, mas como é só isso, eu vou te dar isso aqui, eu vou consertar, não vou te cobrar nada. Você gera uma forma de querer retribuir de alguma forma aquela loja, até comprando alguma coisa que você talvez nem precise. Nós todos queremos uma segunda estratégia, seria a questão do compromisso e da consistência. Antes de tu passar para a próxima, certo, só pontuar uma coisa, né, interessante, que é o seguinte. Quando a gente fala de reciprocidade, fica uma coisa mais ou menos intuitiva, o meu conhecimento comum, a pessoa de casa às vezes pensa assim, uma mão lava a outra. Eu sei que se eu ajudar a pessoa, depois ela vai me ajudar e tal. Mas a reciprocidade, ela tem uma coisa curiosa, que eu acho que vale a pena eu pontuar aqui antes de a gente passar, que é o seguinte. A reciprocidade funciona mesmo quando ela não foi pedida, né? Quando você dá algo para alguém, mesmo sem a pessoa pedir, mesmo que ela não te disse que precisava, ainda assim
existe dentro da pessoa uma espécie de obrigação moral, né? É mais ou menos o que o pessoal usa quando vai limpar nosso carro no sinal. Você nem queria, mas o cara passa ali o limpador e você fica meio pressionado. Ou então se já aconteceu aí contigo ou com quem tá vendo, ouvindo a gente aí de viajar, e aí você vai para algum lugar, às vezes no exterior, que o pessoal bota umas fitinhas ali no seu braço, né? E aí ele dá a fitinha de graça, tá? Mas depois que ele colocou a fitinha, você fica ali meio que moralmente obrigado a dar alguma coisa para a pessoa. Então, mesmo quando a pessoa nem pediu, o ato de você ser generoso com ela acaba despertando nela a intenção de colaborar com você. Só uma consideração, pode ir para a próxima estratégia. Sim. aí. Então, próxima estratégia seria a questão do compromisso. Quando nós nos comprometemos publicamente, nós tendemos a não falhar. Ou a chance de falhar, a chance de não cumprir, ela é menor. É por isso que hoje, tenho certeza que vários dos nossos ouvintes fazem parte de grupo de quê? De grupo de corrida, de crossfit, de esportes coletivos, ou até esportes individuais que você se compromete em público. Né? Por que alguém contrata um personal trainer? Para poder evitar faltar. Para evitar aquela desculpa de dizer, hoje eu não vou. Por que a corrida, que é um esporte teoricamente individual, você tem um grupo de corrida ou um grupo informal de amigos que se corre ali? Por que você tem, às vezes, aplicativos ou grupos que todos ali vão se comprometendo a ir X dias para a academia, perder X quilos, chegar a determinada meta? Dentro de uma empresa, a mesma coisa. O que geralmente se faz? Qual que é a meta que eu dou a mim essa semana? Eu estou me comprometendo perante a empresa. Eu quero que o meu profissionalismo ele seja mantido. Então eu vou fazer de tudo para perseguir essa meta. Se eu faço internamente e aquilo está difícil, eu posso muitas vezes simplesmente ignorar. Então compromisso é uma ferramenta muito forte. E uma coisa interessante do compromisso é o seguinte, que como você falou, o compromisso ele é mais ou menos a ideia, você tentar vender para a pessoa que fazer algo, né, está de acordo com o que se espera dela. E ele pode funcionar mesmo que ele seja mínimo. É o que acontece, por exemplo, quando você está em ano de eleições, né, no momento que a gente está gravando aqui não é ano de eleições, estamos no ano ímpar, mas às vezes vão ouvir em ano de eleição. E no ano de eleição você pode prestar atenção que às vezes você conhece um candidato a vereador, alguma coisa assim, o cara doa para a minha campanha. Você pode doar R$1, é muito importante para mim. Cara, mas você doar R$1 vai mudar alguma coisa na vida do cara? Não muda nada, mas muda. Por quê? Porque o cara não está atrás, não é do teu R$1, ele está atrás do teu compromisso. Na hora que eu doei R$1 para a campanha da pessoa, implicitamente, psicologicamente para mim, é como se eu estivesse disputando a eleição com ela. Agora, se o cara perdeu o candidato para quem eu doei dinheiro. Se ele ganhar, é como se fosse uma vitória minha. E aí aquele R$1 vale pouco, mas eu vou começar a fazer trabalho para o cara, pedir voto para o cara, trabalhar, divulgar e tal as coisas, porque agora eu vou ganhar, eu vou perder junto com ele. Então, é exatamente a história de levar a pessoa a assumir um compromisso com sua campanha, com a sua ideia, com o seu produto, com o seu projeto de perder peso ou juntar dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Quando a pessoa se empenha, ela passa a se sentir parte daquilo ali e realmente tende a colaborar mais com aquele objetivo. As pessoas, às vezes, elas querem fazer parte, né, como você muito bem disse. É por isso que, numa entrevista de RH, eu quero saber se a pessoa é apenas um bom funcionário, que já seria uma grande vantagem, mas também se está de acordo com os propósitos da empresa, com a forma que a empresa tem de ver o mercado, o cliente, o produto. Como que eu desenvolvo? Eu quero ter um bom vendedor, mas eu não quero ter um vendedor que vende a qualquer custo, inclusive mentindo e enganando o consumidor. Sim, sim. Eu quero ter um bom sócio, mas não aquele sócio que está disposto a qualquer coisa para ganhar uma fatia de mercado. Né? Alguém que está disposto a qualquer coisa para poder ter a sua ideia sido aceita. Então, nós temos sempre a cautela de chegar a um resultado, mas saber a forma que nós chegamos nesse resultado. Legal, interessante. Mais alguma estratégia aí por enquanto? Nós temos muito a questão da prova social, que eu acho que isso é uma coisa muito relevante e ganhou ainda mais relevância com o desenvolvimento da internet. Sim. Nós tendemos a aceitar melhor aquilo que uma grande quantidade de pessoas está falando,
está praticando, por que nós temos as ondas, né? De uma hora para outra, se falou muito, vou falar aqui de uma maneira bem genérica, da paleta mexicana, você encontrava em todo canto. Hoje é difícil você encontrar. Né? De alguns esportes que surgem, ganham adeptos, em pouco tempo você tem uma grande quantidade de locais para praticar, né? Assessoria de corrida, beach tênis, vários outros esportes que vão surgindo, ganhando adeptos, e isso serve para tudo, né? Clube de livro, estudo coletivo. Antes o estudo era visto como uma coisa muito individual. Hoje no Clube do Livro, que você muito bem desenvolve, nós temos o compromisso, porque todos têm que ler aquele livro. Nós temos consistência, porque nós temos uma quantidade de livros que nós vamos ler. Nós temos uma prova social, porque são livros que eles são recomendados, que você mostra a importância daquele livro dentro de um contexto pessoal e profissional, e você tem um debate para entender e desenvolver, saber se a minha ideia ela está em linha, ela pode ser mais bem desenvolvida, mais bem articulada. Essa questão da prova social como técnica de persuasão, como estratégia de persuasão, ela é muito importante, porque ela vem de uma coisa muito própria do ser humano, que é de ser um animal social. Nós somos animais que vivemos em grupo. E aí, se você voltar lá nos nossos ancestrais, ali nos caçadores-coletores, na época que a mente humana foi moldada, a sua reputação, ela era fundamental para a sua sobrevivência. Você precisava ser bem quisto dentro do grupo, para que você não fosse expulso da comunidade e acabasse morrendo ali na selva, na savana africana. Então, o que acontece? Nós buscamos nos inserir num grupo, e uma vez que nós estamos no grupo, nós praticamos condutas que dão status dentro daquele grupo, né? E a prova social vem exatamente disso aí. Depois que nós já estamos dentro de um grupo, nós queremos fazer o que todo mundo está fazendo para preservar a nossa reputação, preservar o nosso status dentro do grupo ali. E aí, acho que essas 3 dicas aí já vão dar uma mexida aí com o pessoal de casa, já a pessoa sair desse podcast com 3 estratégias concretas para usar, já dá para dar uma boa animada para treinar, começar os treinos sobre isso. Mas eu queria continuar avançando e fazer outra pergunta, que é o seguinte. Muita gente tem dificuldade de falar em público. Isso é uma coisa muito, muito, muito impressionante, né? Porque certamente você sabe, mas eu não sei se todo mundo que está em casa sabe. Há alguns anos os caras fizeram uma pesquisa, uns cientistas americanos fizeram uma pesquisa, e eles descobriram que falar em público era um medo maior do que o de morrer. Porque o de morrer a pessoa vê como um medo abstrato, né, e tal. O maior medo que as pessoas tinham na vida delas era se elas tivessem que falar em público, mais do que morrer. Porque falar em público é uma coisa que todo mundo tem que fazer de vez em quando, né, e fica um negócio meio concreto ali. E morrer é uma coisa que a pessoa acha que não vai chegar e tal. Aí eu vou tentar ajudar a pessoa que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, que é o seguinte. Como ter uma oratória que ela seja persuasiva? Claro que eu sei que a oratória, você vai ter... A gente poderia passar 3 dias falando de oratória aqui, mas dá algum insight de como a pessoa, na hora de falar, pode tentar ser um pouco mais convincente, né? Principalmente quando você não está num diálogo informal, quando é uma oratória mesmo que você planeja, né? Você falou, vou planejar, beleza. Mas eu planejo o quê? O que eu faço, assim? A primeira coisa é que a oratória é treino. Oratória é estudo, oratória é desenvolvimento. Às vezes a gente olha para alguém e diz assim, olha, como você fala bem? E isso, às vezes, a pessoa nem sempre recebe bem, porque diz assim, é como se você estivesse tirando o meu esforço, né? Eu, particularmente, sou alguém que sou extremamente tímido pessoalmente. Durante a minha adolescência, eu fui extremamente tímido e parecia impossível eu me tornar depois advogado, professor, palestrante, de estar desenvolvendo uma aula, de dar palestra para um auditório, de gravar uma aula. E isso é desenvolvido com técnica. E nós temos os pilares da retórica, que isso vai desenvolver muito bem para a audiência, né? Que seria o quê? Falando de uma maneira geral, a questão do ethos, do pathos e do logos. O que é o ethos? Nós temos
a questão da credibilidade. Por que eu vou te ouvir? Por que eu vou parar o que eu estou fazendo para ler esse livro? Por que eu estou assistindo esse podcast? Por que eu vou ouvir o que alguém tem para dizer? Então, ethos é credibilidade. Isso que eu estou falando com base em quê? Qual foi a minha preparação para chegar aqui? Então, as pessoas que estão nos ouvindo, quando vão preparar uma reunião... Inclusive, usar a autoridade é uma estratégia de persuasão por si só, né? Sim. Construir a autoridade sobre aquele argumento. Exatamente. Então, eu vou ter uma reunião, eu vou falar para alguém, eu vou conversar com meu filho, eu preciso passar credibilidade. Se tem uma coisa que os nossos pais nos passaram, foi credibilidade. Você não sabia, muitas vezes, o que o pai estava falando, mas você acreditava. Por quê? Porque meu pai sabe de tudo, conhece tudo, fala com clareza, com segurança, com autoridade, com responsabilidade, então eu vou seguir. Então, primeira coisa é que cada um possa pensar o que eu posso construir de credibilidade. Como é que eu posso me preparar para falar o que eu tenho para falar, para argumentar a forma que eu tenho para argumentar. A segunda seria o pathos, que seria a emoção. O que aquilo ali desperta em nós? Às vezes você vê um palestrante, um livro, um tema, você não teve contato ainda com aquilo, mas já te despertou alguma coisa. Você já teve alguma empatia? Você já gostou? Ou você não gostou? Você já está começando com uma dúvida, né? Com um pé atrás? Então, o pathos, a emoção, aquilo que nós despertamos, nós podemos trabalhar isso para saber, né? Voltando ao assunto do auditório. Quem que é o meu auditório? O meu auditório, ele ouviria isso pelo quê? Seria por um medo? Seria por um receio? Seria por uma esperança? Seria por uma visão de futuro? Sempre existe uma emoção ali atrás do interesse, né? Sempre existe. Sempre existe uma emoção que vai ser o quê? Vai ser um medo, vai ser um receio, vai ser um... Né? Dos mais diversos assuntos. Se a pessoa é advogado, então a pessoa talvez esteja preocupada com a reforma tributária. Se a pessoa é empresário, a pessoa está preocupada com o desenvolvimento de mercado. Se a pessoa está ali focado no desenvolvimento dos filhos, você está preocupado na formação, de como eles vão crescer, se desenvolver, como que eu vou trabalhar os medos, né? E, por fim, a questão do logos, que é o conteúdo técnico que eu posso trazer para aquilo. É uma estatística? É uma pesquisa? É um autor? É uma experiência prática? Então, isso serve para todos os aspectos, inclusive dentro de casa. Eu não preciso trazer um estudo técnico para poder trazer isso para a minha família. Pode ser uma experiência, né? Se eu estiver falando com meu filho, olha, lembra da outra vez que aconteceu isso? Então você está trazendo um viés teórico para que haja, para que se relembre o que aconteceu e você possa ser persuasivo. Isso pode ser de maneira técnica, de maneira coloquial, de maneira informal. Então isso vai surtir bem efeito. Eu acho que deu para fazer várias perguntas aqui e realmente esclarecer muita coisa. E eu estou tentando direcionar isso aqui, Nilton, para você entender, o pessoal de casa também, né? Como eu falei aqui, a gente tem mentorias, né? Tem cursos e tal. E lá na mentoria, a gente sempre tem pessoas que precisam melhorar a sua comunicação. Como eu falei, como a gente conversou no começo aqui, todo mundo ser mais convincente ou ser mais persuasivo vai impactar positivamente sua vida. Então essa é uma coisa que a gente trabalha diretamente na mentoria com várias e várias pessoas. Só que aí, quando a gente vai realmente falar de persuasão, e aqui a gente está falando de uma maneira relativamente superficial, mas numa mentoria isso é trabalhado com profundidade, existem alguns conceitos da persuasão ou da técnica de convencimento que às vezes assustam as pessoas. Então eu queria falar aqui de 5 conceitos, eu queria que você explicasse para a gente 5 conceitos, que eu tenho certeza que eles vão ajudar o pessoal de casa a compreender melhor tudo que a gente está falando, né? E vão compreender melhor como isso pode ser trabalhado realmente com mais profundidade, né? Quando você tem uma coisa mais personalizada. Primeiro conceito que eu quero te perguntar é o seguinte: o que é storytelling? Né? A gente ouve falar na internet
influencer fala disso, você ouve palestrante, usa storytelling, você convence com o storytelling é persuasivo. O que é exatamente o storytelling? O que ele tem a ver com persuasão? O storytelling, ele tem um conceito inicial que é o de continuidade, que é o de dividir em etapas. Vamos imaginar que alguém decide ou tem interesse em correr para poder ter qualidade de vida, para poder melhorar a sua alimentação, para poder melhorar os seus exames. Não adianta eu chegar para essa pessoa e dizer assim, olha, se você estiver correndo tantos quilômetros por semana, 10 vezes na semana, você vai se lesionar. A pessoa vai olhar e vai abandonar aquele conteúdo. Por quê? Olha, eu ainda não comecei a correr. Se ele está falando de lesão, não é para mim. Então eu preciso ter um início e fazer aquilo ali em etapas, à medida que o ouvinte ele possa ir evoluindo, ele possa ir engajando, ele possa ir concordando através dessas etapas, ele possa colocar em prática e ele possa continuar a me ouvir, a desenvolver. Então, na hora que você tem um curso, na hora que você tem uma mentoria, na hora que você quer primeiro fazer o diagnóstico. Qual que é o diagnóstico daquela pessoa? E eu vou traçar um plano. Nas redes sociais, nós não temos como fazer isso, mas nós construímos o nosso auditório. Quando nós criamos um serviço, criamos um produto, nós identificamos qual que é o nosso perfil de cliente ideal, né? Que é chamado em inglês pela sigla ICP. Uhum. Né? Então, o storytelling ele vai desenvolver isso. Então, vamos imaginar que eu tenho um perfil voltado para a saúde. Então, a primeira coisa é o quê? Olha, qual que é a importância da saúde? Qual que é a importância da atividade física? Qual que é a importância da alimentação? Você passa por uma conscientização. Depois você vai passar pelo quê? Identificar qual que é o esporte que você mais gosta. Uhum. Porque você vai ter menos propensão a largar aquilo ali. Como é que você vai incluir aquilo na sua rotina? Como é que você vai dar continuidade? Como é que você vai desenvolver isso? Como é que você vai aprimorar? Como é que você vai começar a ter os primeiros resultados? O primeiro resultado não vem na primeira semana, não vem na segunda, não vem na terceira. E você vai ter os primeiros resultados. Depois, como é que você vai aprimorar? Quando é que eu vou poder participar, por exemplo, de uma corrida para me animar? Então, você vai ter essa continuidade. Então, de uma maneira resumida, o storytelling é você ter um problema ou você ter um assunto que você quer transmitir, você divide em etapas, você tem conclusões parciais, você engaja, interage para que o seu ouvinte ele possa ir construindo isso com você. Quando eu estou falando sobre persuasão, seja no curso, seja com o pessoal da mentoria, eu gosto de dizer o seguinte, que pessoas se conectam com histórias, né? As pessoas elas têm as histórias delas e elas se conectam com histórias. Então, hoje em dia, nós somos muito de ciência, de argumento lógico, de escrita, né, leitura, mas isso é uma coisa que ela entrou na história da humanidade, entre aspas, ontem. Durante 95% ou mais da história da humanidade, nós transmitimos conhecimento contando histórias. É assim que acontecia durante o mundo antigo, durante grande parte da história da humanidade. Então, as pessoas, elas entendem os argumentos melhor, elas se conectam melhor e elas se convencem mais quando você tem uma história. Então, não basta você ter, por exemplo, um produto. Você tem que ter uma história para aquele produto. Não basta você ter um bom argumento de para onde você quer viajar, um argumento lógico. Você tem que ter uma história para aquilo ali. Não basta você querer o apartamento A ou o apartamento B, você precisa de uma história de por que aquilo é melhor. Toda vez que você coloca uma história no meio, você deixa mais fácil fazer aquilo ali funcionar e aquilo ali se torna mais convincente, claro, se a história for bem contada para conectar as pessoas. E aí, falando sobre conexão das pessoas, já vem o meu pedido para esclarecer o segundo termo, que é um termo que eu escuto a falar há mais de 10 anos, quando eu comecei a fazer treinamento para mentoria, coaching na época, essas coisas assim, que é um treino chamado rapport. O que é rapport e o que o rapport tem a ver com a persuasão e o convencimento? O rapport ele é sintonia, ele é conexão, ele é empatia,
Ele é a relação que você tem com o seu intercomunicador. Então, na hora que eu quero ser persuasivo, na hora que eu quero me comunicar, na hora que eu quero saber o meu ouvinte, ou aquela pessoa a que eu estou me dirigindo. O que é que aquela pessoa faz? Qual que é o seu perfil? Quais são os seus interesses? Como é que eu falo, ou qual é o meu ponto de conexão, ou quais são os pontos em comum que eu tenho com essa audiência? Então veja que a conexão ela tem que ser genuína. Eu não vou mudar o que eu sou para poder me conectar com alguém, mas eu vou identificar quais são os pontos em comum que eu posso ter com aquela pessoa. Quantas e quantas vezes você está conversando com alguém, seja diante de uma venda, seja de uma conversa desinteressada, seja do que for, e você começa a descobrir que você tem um amigo em comum, que aquela pessoa tem um interesse em comum, frequenta um mesmo clube, viajou para um canto semelhante, é de alguma área, tem interesse por certos livros que você tem. Sim. E você ali começa uma conversa que você até então estava desinteressado, mas que você passa a ter interesse. Então, de certo modo, o rapport, nessa tentativa de criar uma ponte, criar uma conexão, é uma forma de tentar encontrar um terreno comum, né? Exatamente. Quando você encontra um terreno comum com aquela pessoa, você abre margem para parecer que vocês estão ali na mesma vibe, na mesma batida, né? Toda pessoa, quando para ouvir alguma coisa, ou quando para por ser impactado por algo, aquela pessoa geralmente está com o pé atrás, está com um olhar de dúvida, de crítica. Na hora que você tem uma conexão, a pessoa ela baixa a guarda, ela começa a te ouvir, ela começa a ver aquilo ali, não com um olhar crítico, mas entendendo se realmente aquilo é para ela, se é algo genuíno, se é algo do seu interesse. Então, as objeções, elas passam a diminuir. Cara, aí tem uma coisa aqui importantíssima, que é uma coisa que me intrigou no começo, quando eu comecei a estudar persuasão. Estou falando aí de talvez uns 15 anos atrás. E hoje, eu acho que muita gente não compreende que é o seguinte. A gente está aqui há, 50 minutos falando sobre persuasão, 40 minutos falando sobre persuasão. E quando eu falo sobre persuadir ou convencer alguém, as pessoas pensam que elas vão falar e, por meio da fala, do argumento colocado de maneira correta, convencer. Beleza. Mas aí, quando eu caio dentro do vocabulário da persuasão, vem a expressão escuta ativa. Que, em vez de falar, é eu escutar. Então, como é que escutar, em vez de estar falando, o que escuta ativa serve ou funciona em termos de ser convincente? Quando nós estamos falando aqui no podcast, nós imaginamos quem é o nosso ouvinte, porque nós não temos essa relação direta com eles. Mas quando você tem a possibilidade de você estar diante da pessoa, você pode escutar para saber qual é o interesse da pessoa naquele assunto, naquele produto, naquela forma de tratar. Esse seria um primeiro aspecto. Um segundo aspecto seria o quê? De deixar a pessoa falar para poder entender o que aquela pessoa quer com aquilo ali. Então vamos imaginar que nós estivéssemos aqui com a audiência para poder tratar sobre persuasão, que não fosse um podcast, que fosse uma mentoria. Então eu primeiro queria saber o quê? Olha, antes de trazer um cronograma, antes de trazer uma importância disso, antes de te explicar sobre persuasão, de falar como você desenvolver a persuasão, eu preciso primeiro entender o quê? Por que a persuasão é importante para você? O que é que você já teve de contato com a persuasão? O que você já se desenvolveu? Para a gente saber de onde é que a gente parte. Então, na hora que a pessoa fala e desenvolve aquilo ali, eu posso saber como é que eu vou desenvolver. Se alguém chega para comprar um determinado produto, um sofá, eu preciso saber o quê? Para que a pessoa quer? É para a família? A pessoa é solteira? É importante para quê? Porque aí eu vou saber direcionar se é um sofá-cama, se é um sofá maior, se é um sofá menor. Eu já entendi qual que é a casa da pessoa, qual que é o ambiente, que tipo de ambiente. Se é um ambiente mais despojado, se é um ambiente mais social, se é um sofá mais colorido. Eu já entendi o perfil
daquela pessoa. Então, a escutativa nada mais é do que você escutar o que a pessoa tem para dizer daquele assunto, daquele objeto, para eu poder direcionar melhor aquilo que eu conheço ou que eu tenho para oferecer. Se você está em casa ouvindo a gente, eu vou aproveitar isso aqui para te dar 2 dicas que eu aprendi, primeiro lendo os livros, depois efetivamente usando. Primeira coisa, se você deixa as pessoas falarem e escuta da maneira correta, elas gostam da conversa e quando elas gostam da conversa, elas gostam de você. Então, uma estratégia muito simples de fazer as pessoas gostarem da conversa é deixar elas falarem mais do que você falou e escutá-las ativamente durante esse tempo. E segundo, não tem nenhuma forma mais eficiente de você fazer as pessoas gostarem de você, de fazer as pessoas colaborarem com você do que fazer elas gostarem de você. Se você faz as pessoas gostarem de você, naturalmente elas vão colaborar com você por tabela. E a escutativa ela é parte fundamental disso. Porque quando você usa escutativa, a pessoa se sente compreendida, ela gosta daquela conversa, ela gosta de você, e quando ela gosta de você, ela colabora com você. Então, acaba que você ser passivo nesse ponto, ou estrategicamente passivo, acaba tendo um poder de convencimento, às vezes, até maior do que falar. De uma maneira bem direta, né? Você falou no início que eu sou empresário na área de ensino de inglês, né, através da WhatsApp, e quando nós matriculamos um aluno, a primeira coisa é entender o quê? Qual o seu interesse pelo inglês? Qual o seu interesse para poder desenvolver o inglês? É um interesse profissional, pessoal? O que é que você espera do curso? E a gente faz isso para poder saber se a gente libera a vaga, se aquele curso realmente é para a pessoa e que tipo de curso ele é. E aí a pessoa vai verificar e ver que nós não temos apenas a preocupação da matrícula, mas de ter, de fato, o interesse de que o aluno ele só se matricule se ele tem condições ou se o curso é realmente para ele. Então isso gera uma empatia do aluno de notar essa preocupação. E isso serve para tudo, né? Se alguém aqui for nutricionista, for corretor de imóveis, o que for, o aluno, o paciente, o seu consumidor, ele vai gerar uma empatia, vai baixar a guarda, vai ter maior propensão de comprar de você, seja uma ideia ou um produto, se por acaso notar de você uma preocupação genuína. Eu não quero vender a qualquer custo. Eu quero vender e direcionar o que realmente você precisa e procura. E até chegar no ponto de dizer, olha, escutei o que você tem para dizer, infelizmente, aqui eu não tenho um produto que vai te atender. Vamos seguir aqui para mais um. Eu queria que tu explicasse, esse eu acho que ele é menos falado, ou as pessoas ouviram menos, mas acho que é tão importante quanto a pessoa entender que é a ideia de argumentação baseada em evidências, assim, né? Que a gente está falando muito sobre técnicas de persuasão, mas vamos falar um pouco sobre evidências também. O que é argumentar baseado em evidências? Quando nós argumentamos, nós queremos gerar uma persuasão, e essa persuasão ela é mais objetivamente recebida se eu também demonstro que aquilo não é inventado, que aquilo tem uma base segura para ser aceita. Então, o médico, quando ele está falando, o médico, o nutricionista, o psicólogo, qualquer profissional que está falando com o paciente, o advogado, o contador, o administrador, o engenheiro, na hora que está falando com alguém e diz, olha, esse seu problema é mais bem resolvido dessa forma, porque tem um estudo, porque eu já fiz isso diversas vezes, porque tem uma analogia, porque tem casos semelhantes àquilo, traz maior clareza, traz maior confiança, traz maior segurança para você aderir àquilo ali. Por que muitas das vezes uma determinada técnica ou um medicamento ou alguma forma de uma hora para outra ganha uma repercussão muito grande? Porque existe uma prova social, porque você tem alguém da sua confiança que indicou aquilo ali, porque você está vendo que está dando resultado.
Então, se você traz evidências, se você traz caso prático, se você traz estudos, se você traz algo que você mostra que funciona, a forma de aderir, a propensão a aderir é muito maior. E um último conceito que eu queria perguntar para ti, para fechar os 5, foi um conceito que eu acho que você até já comentou aqui, mas queria que explicasse um pouquinho melhor, que é a ideia de gatilhos mentais, né? Isso é muito falado, até às vezes você vê aqueles vídeos da internet, o pessoal usa essa ideia de gatilho. O que é exatamente um gatilho mental? Um gatilho mental é uma propensão para agir de uma determinada forma. Todos nós temos vieses, todos nós temos preferências, todos nós temos uma propensão de agir de uma determinada forma. Nós costumamos seguir um padrão. Esse padrão, com o passar da vida, ele pode mudar, ele pode aperfeiçoar, mas ninguém vai mudar a forma de agir completamente todos os dias. Então, o gatilho mental é você manter um determinado padrão de escolhas sempre que você estiver diante de determinadas situações. Então, o gatilho mental, ele é importante para você poder saber como é que a tua audiência tende a agir, como o teu cliente tende a agir, quais são, por exemplo, as objeções do seu cliente e uma forma que você possa trabalhar para poder garantir isso. Se alguém vai começar a estudar inglês, primeira empecilho é o quê? Olha, se eu tenho 40 anos, se eu tenho 50 anos, eu já tentei isso 3 ou 4 vezes. Então, minha primeira objeção é o quê? Será que esse curso funciona mesmo? Será que essa metodologia é para mim? Porque eu estou com medo de falhar de novo, né? Quando alguém está conversando com alguém, olha, você concorda com isso, você concorda com aquilo, você concorda com tal ponto, então você também vai concordar com isso que eu vou te mostrar. Porque nós queremos ter o viés de coerência. Nós queremos ser pessoas coerentes. Nós não queremos passar publicamente a visão de que nós estamos concordando com tudo e a partir de determinado ponto nós temos uma atitude, uma decisão incoerente. Nós temos também um viés que é muito conhecido, que é o viés de confirmação. Nós tendemos a manter o nosso padrão de conduta. Se nós, por acaso, fôssemos reformar um fundamento nosso, que isso é muito comum para as pessoas do direito, às vezes precisa anular uma decisão e fazer novamente, na imensa maioria dos casos, se muda a fundamentação, mas se mantém a conclusão. Por quê? Porque eu quero ser coerente. Sim. Eu quero manter a minha decisão. Verdade. Eu queria fazer a gente vai começar a caminhar para o final aqui, né, por causa do nosso tempo. Acho que as perguntas deram uma noção muito boa, esses conceitos foram muito bem esclarecidos também, Newton. Mas eu queria fazer uma pontuação de uma objeção aí, como você falou, que eu já sei que vai acontecer. Você escreveu sobre persuasão, argumentação, até na sua tese de doutorado, eu trabalho com isso, treinando pessoas, e eu vejo o seguinte, que quando você vai falar sobre persuasão, existe uma resistência das pessoas, não ao conteúdo que você está falando, elas acreditam naquilo, elas sabem que aquilo ali vai funcionar, mas elas, na cabeça delas, elas muitas vezes pensam que se elas forem persuasivas, elas estão sendo manipuladoras. E ninguém quer manipular os outros, né? Então eu queria te perguntar o seguinte, existe diferença entre persuasão e manipulação? Você pode ser persuasivo sem ser manipulador? Como é que isso funciona, mais ou menos? Existe uma grande diferença, e é bem importante para a gente trazer, entre persuasão e manipulação, né? A manipulação, ela é um discurso persuasivo para uma finalidade ruim, dependendo do contexto, ilícita, mas no mínimo antiética, né? Porque o que nós queremos desenvolver é que nós temos um discurso genuíno e nós queremos transmitir da melhor forma. A persuasão, como ela deve ser, nada mais é do que você transmitir a informação que você tem da maneira mais adequada possível. Então, se eu quero mostrar credibilidade,
eu não quero criar uma mentira. Eu apenas quero dizer a minha preparação que eu tive para chegar nesse ponto. Se eu estou trabalhando o auditório, eu não estou querendo manipular, mas eu quero preparar o auditório para poder receber a informação que eu tenho. Se eu quero mostrar dados, eu não quero enviesar a minha fala, mas eu quero mostrar que aquilo é seguro. Então, a persuasão, ela nada mais é do que trazer uma informação genuína e passar da maneira correta. Enquanto que a manipulação, nós vamos ter falhas retóricas entre as etapas que a concordância ela vai existir, mas a conclusão ela não é uma decorrência lógica das etapas. Então, a manipulação, eu insiro erros lógicos na retórica, nas etapas, de maneira proposital, gerando uma conclusão falsa. Para usar aqui uma frase da cultura geral, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Exato. Então, na hora que você começa a estudar a persuasão, começa a usar essas estratégias e ver que elas funcionam, você ganha efetivamente um poder de levar as pessoas ao ponto que você quer. Mas você também traz com isso a responsabilidade de fazer aquilo ali de maneira coerente, benigna, né? Então a ideia não é você manipular as pessoas para prejudicá-las. A ideia é que você realmente tem um ponto coerente, você realmente tem um ponto válido, você realmente tem um ponto relevante. E se você não expuser aquilo ali da maneira certa, você pode não conseguir o seu objetivo. Então eu posso ter um produto que realmente vai ajudar a pessoa, mas eu não sou persuasivo, então a pessoa não compra. Eu realmente tenho uma coisa para conversar com alguém que vai ajudar aquela pessoa, mas eu não sou persuasivo, então ela não faz. E ser persuasivo não é manipular a pessoa, é ter um empacotamento adequado para que aquele seu argumento válido, aquele seu argumento valioso, ele seja entregue na embalagem correta para que ele seja bem recebido. E além disso, só para, claro, pegando o gancho, a persuasão, ela vai dar essa clareza, vai melhorar a nossa comunicação e também vai ligar um alerta se nós estamos diante de uma situação de ser manipulados e até para poder refletir sobre os nossos vieses, né? Nós não tivemos tempo e espaço hoje para poder debater de uma maneira... Falar de viés cognitivos tem que marcar outro podcast, vai ficar para outra temporada. Aí neurociência aplicada na veia, assim. Mas eu queria podemos fazer depois. Só de certa forma antecipar de que na hora que você estuda persuasão, você se antecipa a uma manipulação. Na hora que você estuda sobre vieses, você acaba tendo um impacto menor disso no dia a dia. Então você não tem um efeito negativo, você tem um efeito positivo porque você passa a ser mais intencional, você passa a ter mais clareza daquilo que nós desejamos. Beleza, excelente. Para começar a fechar aqui agora, para valer mesmo, eu vou fazer aqui os highlights. Todo episódio a gente traz alguns pontos, então se você assistiu a gente, gostou do episódio, presta atenção aqui que eu vou tentar resumir um pouco, né, do que foi falado aqui. Cinco pontos principais que eu queria chamar a atenção aqui no final. Primeiro deles, seus argumentos lógicos não mudam as opiniões das pessoas, porque as opiniões das pessoas não são formadas com base em argumentos lógicos. Segundo, existe um impacto imenso, gigantesco, de você aprender persuasão, porque fazer as pessoas colaborarem com você tem um impacto transversal na sua vida. Terceiro, você precisa conhecer as pessoas e as histórias delas para você conseguir se conectar com elas, conseguir adaptar o seu argumento para aquelas pessoas, para que esses argumentos sejam convincentes. 4, histórias conectam pessoas. Se você consegue efetivamente contar o seu argumento, expor o seu argumento na forma de uma história, você, ao vender a história para a pessoa, você consegue conectá-la e trazer ela para dentro do que você quer encaminhar. E quinto, apesar de a gente sempre pensar na persuasão como uma coisa proativa, você falando, escutar de maneira ativa ou escutar de maneira correta
faz com que as pessoas se sintam ouvidas, faz com que as pessoas gostem de você, e isso também tem um efeito persuasivo imenso. E aí, para caminhar mesmo para o nosso encerramento, eu queria mais uma vez convidar você a assinar o canal, seguir a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube. Se você gosta do conteúdo do Regras do Jogo, gostou desse episódio, acompanha a gente nas redes sociais, assina agora o canal que você está vendo, vai lá no Instagram, segue a gente também, compartilha com os teus amigos, o conteúdo é gratuito, mas o apoio de vocês é muito importante para a gente. E aí, Newton, para fechar mesmo isso aqui, né, eu queria te pedir duas coisas. Para você fazer uma fala final, uma consideração final, se você tivesse que deixar aí uma mensagem. E antes disso, antes da sua mensagem final, para você dar algumas dicas de livros. O pessoal que está em casa, gostou, interessou, quer aprofundar esse assunto, dá algumas dicas de livro e faz a tua mensagem final aí. Sobre livros, né? A gente até estava conversando, né? São dezenas de livros importantes, mas para a audiência começar a estudar sobre persuasão, a ter um desenvolvimento na matéria, eu indicaria o Manual de Persuasão do FBI, Como Chegar ao Sim, o Persuasão, né, que é do livro do Cialdini, que é também um livro muito bom. Tem um livro que é bem clássico, que, né, fora essa lista dos 3, para quem quiser continuar se desenvolvendo, que é o livro Tratado da Argumentação, um autor chamado Chaim Perelman, que inclusive foi um dos primeiros livros mais técnicos que eu li. Sim. Lá no início na faculdade, né, em 2003. Que é um livro bem substancioso, a me interessar por isso. E minha mensagem final, primeiro agradecer mais uma vez o convite, né? Eu sou assíduo do podcast, né? Parabéns pela condução. E para os ouvintes, falar que persuasão é ser intencional na comunicação. É desenvolver, é planejar, é saber as etapas de começo, meio e fim da comunicação. É uma forma que nós temos de ter um objetivo, de ter um problema, de sermos intencionais na mensagem que nós queremos entregar. Então, persuasão nada mais é do que nós termos uma roupagem, nós desenvolvermos, nós refletirmos e nós adequarmos a quem nós estamos falando, a mensagem que nós queremos, a trazer algo mais robusto para que aquilo possa ter efetivamente uma entrega e um impacto na vida das pessoas. Perfeito. Então, pessoal, queria agradecer a participação de todos, queria lembrá-los aí, né, que o Newton e eu... Newton, obrigado mais uma vez por ter vindo ao podcast. Espero que você volte várias vezes. A gente tem muitos assuntos para conversar, né? Mas lembrar que o Newton e eu estamos com um curso aí online de como convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Então, se você pode procurar aí ou mandar uma mensagem para o comercial, que a gente vai orientar você, se você não encontrar fácil. Se você precisa de uma coisa mais personalizada, né? Tem a mentoria também, onde a gente pode trabalhar isso aí. E agradecer a todo mundo que assistiu e ouviu a gente. Esse episódio aqui foi um episódio realmente muito, muito bom, muito rico de conteúdo. Eu fico muito feliz de ter compartilhado esse conteúdo hoje, porque eu tenho certeza que você vai poder usar na sua vida, você que está vendo, ouvindo a gente, e que vai poder gerar algum impacto positivo aí. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio do podcast Regras do Jogo. Preview.